Olá, alunos, sou a professora Adriana Cristina, coordenadora do Instituto Logos. Hoje nós vamos falar sobre as normas da BNT, sobre a parte de citações e referências. A gente gravou 2 vídeos, Esse é o segundo vídeo a respeito das normas, para não ficar um vídeo muito extenso. Mais uma vez, eu vou estar colocando aqui para vocês, quais as normas que compõem, a parte da ABNT sobre trabalhos acadêmicos. Citações. Tá? Quando eu falo em citação, eu penso assim, eu estou citando alguém, estou falando de alguém. Então, tudo que você falar no seu trabalho, que não for ideia sua, é uma citação. Você vai transcrever, você vai tirar de algum lugar, e vai colocar no seu trabalho e vai informar para quem está lendo de onde que você tirou. Vai informar que aquilo não foi você que escreveu, tá? Quando eu cito alguém, quando eu coloco alguma citação, obrigatoriamente eu tenho que colocar lá nas referências bibliográficas, os dados daquele livro ou daquela publicação onde eu extraí aquele trecho. Existem alguns tipos de citação: direta, indireta e citação de citação. Aí eu vou explicar daqui a pouquinho qual a diferença de cada uma. A citação, ela é utilizada para quê? Para falar que você não é o único a pensar daquela forma, para demonstrar que aquilo que você está falando tem fundamento, tem embasamento. A citação vai dar consistência e veracidade ao seu trabalho, tá? Mas a gente não deve exagerar, porque tem gente que faz um trabalho só com citação. Não, você vai colocar suas ideias e vai colocar citações para comprovar as suas ideias, para dar veracidade às suas ideias, Não pode exagerar nas citações. E tem que estar atento realmente se a ideia que você escreveu tem a ver com a citação. Porque às vezes a pessoa fala ABC e coloca uma citação de XWZ. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, tem que ter uma sequência, uma coerência, uma coisa tem que estar ligada à outra, tá? Muita atenção nisso. E se você estiver fazendo uma citação e ela for direta, você tem que colocar o número da página da publicação. Se ela for indireta, não precisa. Citação direta. Você vai transcrever igual está no texto, tá? Ela até 3 linhas, ela está incorporada no parágrafo e vai utilizar aspa dupla. Olha aqui. Tá falando o autor, o ano da publicação e o número da página. Fala que destaca que a elaboração de monografia exige uma preparação, saber trabalhar intelectualmente com hábitos de estudo, leitura e documentação pessoal. Então, a parte que é do autor, tá vendo que veio em aspas? E eu posso colocar isso no início ou no final. Se eu colocar no início, o nome do autor, ele não vem dentro do parênteses. Se eu colocar no final, eu vou colocar o nome do autor entre parênteses e vou colocar ele em letra maiúscula. Tá vendo a diferença aqui, ó? Então, isso é uma citação direta. Quando eu tenho mais de 3 linhas de citações, eu não vou fazer no mesmo parágrafo. Eu não preciso mais colocar aspas. Agora o espaçamento é simples, a fonte é 10, tá? E eu vou fazer um recuo aqui, ó, de 4 centímetros. Eu não posso colocar ele na mesma reta que estava o meu texto. Ele vai vir mais para frente, 4 centímetros. E eu vou colocar também aqui, ó,
o nome do autor em maiúsculo, né? O ano da publicação e a página. Citação indireta. Citação indireta é como quando você vai resumir com as suas próprias palavras. Você não vai transcrever igual o autor escreveu. Você que vai falar com as suas palavras, mas a ideia é do autor. Então, você vai citar o autor, mas não vai colocar aspas, tá vendo? No empreendimento de se elaborar uma monografia, hábitos básicos são necessários. Você mudou a frase do autor. Você vai colocar realmente o nome do autor e o ano da publicação. Mas não é necessário colocar a página. Aqui, colocou-se a página, mas não é obrigatório. Aqui já não colocou e aqui já não colocou. Então, você vai escrever de uma maneira diferente ao que o autor escreveu, mas usando as ideias dele. Citação da citação. Citação é quando você está lendo uma publicação e o autor dessa publicação cita outro autor. Mas você não leu o outro autor. Você está lendo o autor A, mas você achou interessante a citação do autor B. Então, você vai estar falando, né, que você leu segundo Silva, que seria o autor da citação, apude, ou seja, que você leu no autor A, na página, na publicação do ano de 99, na página 3, entenderam? Então, você está citando, às vezes você está lendo um livro do José da Silva, e lá você viu uma frase bonita do Paulo Freire. Aí você vai colocar, segundo Paulo Freire, ano, apude no José da Silva lá, e é o ano e a página, entenderam? Aí é quando você tira uma citação de um livro que não é daquele autor. Você deve escrever do mesmo jeito que o autor escreveu lá, tá? Você não pode colocar palavras ou tirar palavras ou corrigir, não. Se você identificar um erro, você vai colocar SIC entre parênteses, né? Que você vai colocar o erro. Se você estiver fazendo uma citação dentro de outra citação, você vai usar aspas simples. Se você não pegou o texto todo, você vai colocar o parênteses ou o colchete com os 3 pontinhos, que aí já sabe que você não pegou o texto todinho. Aqui, eu tô dando exemplos, tá vendo? Aqui a pessoa escreveu cidadão errado. Aí você viu, coloca o SIC, porque você viu que estava errado. Você não pode mudar o cidadão aqui e colocar com C. Aqui, tá vendo que colocou o ano, né? O autor. E aqui, como não transcreveu o texto inteiro, colocou o colchete com os 3 pontinhos. Se eu tivesse também pego uma parte do texto, suprimido outra parte, depois pegado mais uma parte, aí eu colocaria os 3 pontinhos, né, com parênteses, o colchete aqui. Quando você quer colocar alguma figura no seu trabalho, como que você tem que fazer? A figura vai estar centralizada, tá? Você vai soltar uma linha em branco entre o título e a figura. Aí você vai colocar esse título aqui, você vai colocar ele centralizado no tamanho 10, espaçamento simples. E sempre vai estar colocando, né, figura 1, figura 2, figura 3 em ordem. E o que ela representa? Essa figura representa o quê? Pássaros. Então, colocou figura 1, pássaros, pois é a primeira figura que vai aparecer no seu trabalho. Para estar utilizando isso lá na lista, né? Depois, você vai colocar aqui, na parte inferior, a fonte, aonde você tirou essa figura. Para que as pessoas saibam de onde que foi. Também, ela vai ter que
ficar na parte inferior, soltar uma linha, né? Não, nessa parte aqui não solta uma linha, não, desculpa. Na parte inferior, e aí você vai estar com a fonte 10, Arial 10 e alinhamento à esquerda, tá? Lembrando que essa figura aqui, a resolução dela, ela não pode ter menos do que 300 dpi. Gráfico, gente, essa parte é a mesma coisa que a figura. Colocar a fonte alinhada à esquerda, tamanho 10, Arial, tá? Aqui em cima, colocar centralizado o número do gráfico, o título do gráfico e soltar um espaço aqui sempre em Arial 10. Então, é a mesma coisa que a figura, não tem diferença. O quadro também é a mesma coisa, tá? Não tem diferença. Mesma coisa que eu falei sobre a figura, sobre o gráfico e sobre a figura, é também no quadro. A tabela, também mesmo tipo de formatação, tá? Não tem diferença. A única diferença da tabela é que ela vem separada por linhas nas informações. Tá vendo que o cabeçalho da tabela, para os dados da tabela, tem uma linha separando, e aqui embaixo dos dados da tabela tem outra linha separando. Na tabela a gente não vai utilizar, né, linhas verticais, somente linhas horizontais, e não pode usar uma tabela colorida. Qual a diferença do quadro da tabela? Vocês viram que eu coloquei um quadro e uma tabela, né? O quadro sempre vai ser discursivo, ou seja, eu vou estar falando, né? Vou estar escrevendo. A tabela não, eu vou demonstrar resultado, vou colocar aquilo ali, pronto, acabou, tá? Então aqui é a predominância de texto, aqui já é de número. Aqui, ó, é qualitativo, aqui é quantitativo, ou seja, aqui é quantidades, tá? E o quadro, ele é fechado, ou seja, ele tem as linhas verticais, e a tabela não, ele é aberto, a lateral é aberta. Como que eu vou fazer as referências dos autores que eu coloquei na minha citação? Quando for um único autor, tá? Eu vou iniciar sempre com o sobrenome do autor encaixado. Então, eu vou colocar aqui, ó, sobrenome em maiúsculo, vírgula, o nome do autor. Depois eu vou colocar o título da obra e o subtítulo, ou seja, ó, com o nome do livro, o nome do trabalho, e vou colocar em negrito, tá? Depois eu vou colocar a editora, né? E o ano da publicação. Aqui tô dando um exemplo, tá vendo? Você vai colocar aqui o sobrenome em maiúsculo, seguido vírgula, seguido do nome, ponto, o nome o título, né, em negrito, né, a segunda edição, a editora Atlas e o ano. Quando for 2 ou 3 autores, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar o sobrenome do autor, né, vírgula, o nome. Depois eu vou dar ponto e vírgula, o outro autor, vírgula, o nome. Depois o outro autor, vírgula, o nome. Sempre assim, depois o restante igualzinho, como se fosse um autor só. O que vai ter diferença aqui, ó, que aqui vai ser mais de um autor. Quando são vários autores, ou seja, mais de 3 autores, eu não vou ficar escrevendo uma lista de todos os autores. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o autor principal, ou primeiro, aí vou colocar o nome, o sobrenome dele em maiúsculo, vírgula, o nome dele, e coloco essa palavrinha aqui, ó, et al. Então, quem está lendo sabe que aqui, ó, são mais de 3 autores que escreveram essa obra. E aí aqui fica a mesma coisa, o título da obra, editora, tudo igual, tá? Permanece tudo igual, o que vai mudar é somente aqui.
autor for uma entidade, uma associação, uma universidade, como que você vai escrever? Às vezes não referencia quem escreveu, mas a autoria fica a universidade. Então, você vai, ao invés de colocar o nome do autor, você vai colocar o nome da entidade. Aí você colocou o nome da entidade, né? E aí você coloca o restante das informações igualzinho, como se fosse um autor só. Aqui é a mesma coisa. Referências bibliográficas. Quando você pega o texto da internet, como que você tem que escrever? Mesma coisa. Sobrenome do autor em maiúsculo, depois o nome do autor, ponto, o nome da publicação e o restante. Só que aqui em cima, você vai, após o ano, você vai colocar disponível em. Aí você vai colocar o site, todo o endereço do site aonde você viu esse navio Negreza do Castro Alves. E tem que vir com sinal de maior que, né? De menor que, de maior que. Ponto, acesso em. A data que você acessou é a hora. A hora é opcional, mas a data tem que vir, tá? Quando for lei e decreto, você vai colocar o local, né? Se for uma lei, for estadual, você vai colocar o estado. Se for uma lei federal, você vai colocar Brasil. Depois você vai colocar o número da lei ou decreto, a data dela, né? E de onde foi extraída ela. Se foi extraída igual essa daqui, foi extraída da coletânea de legislação e jurisprudência. Aqui, ó, já foi extraído o Diário da República Federativa do Brasil. E depois você vai colocar o local, né? A qual versão, né? E a data da publicação. Notas de rodapé. Às vezes, para dar fluência no seu texto, você vai utilizar de nota de rodapé. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é a nota, né? Às vezes, por exemplo, você colocou uma palavra lá difícil, aí você coloca um símbolozinho, né, um númerozinho, e depois você explica o que é aquela palavra lá embaixo. Às vezes você quer falar de um autor, aí você vai colocar umzinho lá e vai explicar aquele autor lá embaixo. Para quê? Para não interromper a fluência do texto. E não pode ser utilizada, gente, um monte de nota de rodapé, tá? Tem que ter bom senso. Verificar realmente se precisa, tá? E ela deve ser em algarismo arábico, ou seja, 1, 2, 3, 4. E o espaço entre linhas deve ser simples, eu não uso espaçamento 1,5 na nota de rodapé. E ela tem essas finalidades: indicar a fonte da citação, indicar um livro, citar a tradução, comentários que você quiser fazer, indicar um trabalho, apontar dados obtidos não formais, tá? Vou mostrar aqui como que funciona a nota de rodapé. Então, aqui, ó, fez um texto, né? Aí colocou umzinho aqui e lá no rodapé tá falando quem falou sobre essa frase. Mais uma vez, as fontes que eu utilizei para estar fazendo esse slide, né? E qualquer dúvida, né? Podem contar comigo, é só me contactar. Um abraço para todos.